Nascido na região da atual Croácia, Nikola Tesla foi um inventor físico e engenheiro elétrico sérvio-americano. Tesla é famoso pelas contribuições para projetos do sistema de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção da cultura popular. O inventor nutria o interesse por sistemas de iluminação sem fio e seus experimentos exploravam a distribuição de energia de alta tensão e frequência. Também foi uma das primeiras pessoas a manifestar a possibilidade da comunicação sem fio intercontinental e tentou colocar essas ideias em prática na época, sem sucesso. A tentativa ficou conhecida como o Projeto da Torre. Em 1960, a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas introduziu o termo Tesla ao Sistema Internacional de Unidade de Medida e Intensidade de Campo Magnético. Vários fatos e curiosidades como esta rondam o nome e a reputação do inventor. E aí, meus Mister Curiosos, querem conhecer mais sobre esta interessante história? Com você, Adriana Bernardes e Alice Beltrán. É sobre este gênio que vamos falar hoje aqui em Mister Curi. Bora pro vídeo! Tesla nasceu durante uma tempestade de raios. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, durante uma tempestade de raios bem fortes. Ironicamente, a parteira afirmou que o garoto seria uma criança da escuridão por considerar a tempestade um sinal ruim. A mãe retrucou, dizendo: "Não, será da luz." Filho de um sacerdote ortodoxo, desde pequeno foi treinado pelo seu pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua mãe era descendente de família de inventores. Durante sua infância, dizia que via flashes de luz que pareciam diante dos seus olhos. Em 1873, iniciou os estudos de engenharia elétrica no Instituto Politécnico do Graz, na Austrália, onde estudou principalmente física e matemática. Em 1880, formou-se na Universidade de Praga. Em 1881, entrou para a Companhia Telefônica de Budapeste, onde começou sua carreira de engenheiro elétrico. Nikola Tesla e Thomas Edison. Thomas Edison e Tesla não foram arqui-inimigos. Os dois clamados inventores nunca foram adversários de verdade e até trabalharam juntos no desenvolvimento de geradores de corrente contínua. A relação entre os dois poderia ser descrita no máximo como rivalidade de negócios. Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Nesse mesmo ano, trabalhou na Companhia Continental Edison em Paris. 2 anos depois, foi convidado para trabalhar na firma de Thomas Edison em Nova York, para onde se mudou. As divergências de opinião entre Tesla e Thomas Edison sobre corrente contínua foi um motivo de desentendimento entre eles. Tesla havia criado ferramentas para tornar viável o uso da corrente alternada, uma forma eficiente de transmitir energia a grandes distâncias, mas perigoso em caso de acidente. Edison, que baseava suas tecnologias na corrente contínua, era contra a corrente assassina de Tesla. A corrente alternada de Tesla é a que hoje corre nos fios de alta tensão do planeta. Tinha hábitos obsessivo-compulsivos. Ao longo da vida, Tesla demonstrou ser um profissional bastante disciplinado e mantinha uma rotina bem delimitada. Alguns acreditam que ele só dormia 2 horas por noite, talvez porque não conseguia dormir mais ou porque se forçava para isso. Também era obcecado pelo número 3 e usava 18 guardanapos, um número divisível por 3, para limpar sua sala de jantar
levantar antes das refeições, possível síntoma de aversão a germes e sujeira. Tinha ótima memória. A memória de Tesla era fotográfica e ele conseguia lembrar o conteúdo de livros inteiros e imagens em grandes detalhes. Tesla nunca se casou. Muitos faziam a pergunta por que Tesla nunca havia se casado. Um dia, um repórter encontrou Nikola Tesla de bom humor e o questionou se o casamento poderia funcionar para uma pessoa como ele. A resposta de Tesla foi: para um artista, sim. Para um músico, sim. Para um escritor, sim. Para um inventor, não. O que Tesla comia? Ele não jantava mais do que leite e mel nos seus últimos dias, acreditando que essa era a forma mais pura de comida. Tesla perdeu muito peso e tinha uma aparência sinistra. No início da década de 1940, essa dieta escassa e seu físico esquelético levaram ao equívoco comum que Tesla estaria falido no final de sua vida, porque Tesla foi injustiçado. A vida de Tesla foi cheia de mistérios e até hoje não foram provadas sua relação com extraterrestres. Mas uma coisa é certa: Tesla foi injustiçado por pessoas que não queriam ver o mundo progredir. As pesquisas e descobertas de Tesla têm uma grande importância para a eletrônica e radioeletricidade. Ao todo, Nikola Tesla registrou cerca de 40 patentes nos Estados Unidos e mais de 700 no mundo todo. Suas invenções foram focadas na utilização de eletricidade e magnetismo. Entre elas estão as lâmpadas fluorescentes, o motor de indução, o controle remoto, a bobina Tesla, a transmissão via rádio, o sistema de injeção utilizado para partidas dos carros, a corrente alternada e etc. Foi por meio de novos equipamentos concebidos por Tesla que se estabeleceu o sistema de geração e aproveitamento de energia das quedas do Niagara. Entre as estranhas invenções de Tesla está uma máquina de terremoto. Seu plano era transmitir eletricidade pela crosta terrestre, de forma que em qualquer lugar do planeta se pudesse ligar uma lâmpada simplesmente pelo resfriamento da Terra. Tesla acabou falindo quando queimou uma usina elétrica, tendo que pagar uma grande indenização. Prêmios. Em 1894, Nikola Tesla recebeu o título honoris causa pela Universidade de Columbia e a medalha Elliott Cresson pelo Instituto Franklin. Em 1912, Tesla recusou-se a dividir o Prêmio Nobel de Física com Edison, o que acabou sendo dado a outro pesquisador. Em 1934, a cidade da Filadélfia concedeu-lhe a medalha John Scott pelo seu sistema de energia polifásico. Nikola era membro honorário da Associação Nacional de Luz Elétrica e membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Durante muitos anos, o Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, foi a residência de Nikola quando ele estava no auge do poder financeiro e intelectual. Durante os últimos 10 anos de vida, residiu no Hotel New Yorker, onde faleceu. Nikola Tesla faleceu em Nova York, Estados Unidos, no dia 7 de janeiro de 1943. Frases e citações de Nikola Tesla. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essas emoções fazem você esquecer de comer, de dormir, de tudo. A compreensão mútua seria enormemente facilitada pelo uso de uma língua universal. E embora Tesla tenha vencido a batalha, foi Edison quem entrou para a história como o pai da eletricidade. Na verdade, não estou preocupado que eles queiram roubar minhas ideias. Estou preocupado que eles não as tenham. Nossos pontos fortes e fracos são inseparáveis.
como força e matéria. Quando eles se separam, o homem deixa de existir. O desenvolvimento do homem depende fundamentalmente da invenção. É o produto mais importante de seu cérebro criativo. A vida é e sempre será uma equação incapaz de resolver, mas tem certos fatores que conhecemos. Os cientistas de hoje pensam em ir mais fundo e não esclarecer. É preciso ser sensato para pensar com clareza, mas pode-se pensar profundamente, mesmo estando louco. De tudo o que sei, o que mais gosto são os livros. Eu investi todo o meu dinheiro em experimentos para fazer novas descobertas que permitem que a humanidade leve uma vida um pouco mais fácil. Hoje, graças ao empresário sul-africano Elon Musk, seu nome está associado aos carros elétricos, já que Tesla é o nome da empresa da qual é CEO e se especializou justamente nesse produto. Além de inventar a eletricidade, também previu algumas tecnologias que se tornariam realidade nas décadas seguintes. Estas são algumas de suas previsões mais notáveis. Wi-Fi. Tesla previu com um século de antecedência que seríamos capazes de enviar todos os tipos de documentos ao redor do mundo sem o uso de cabos. A obsessão de Tesla com a tecnologia sem fio o levou a desenvolver várias invenções e teorias focadas na transmissão de dados. O inventor passou a escrever que um dia seria possível transmitir sinais telefônicos, documentos, arquivos de músicas e vídeos para todo mundo usando a tecnologia sem fio. Hoje isso é possível através do Wi-Fi. Celulares. O inventor falou em tecnologia de bolso quando esse conceito ainda estava longe de ser realizado. Tesla revelou, entre outras de suas previsões futuristas, em entrevista a uma revista americana em 1926, desenvolvendo sua ideia de que uma tecnologia capaz de transmitir imagens, músicas, até mesmo vídeos ao redor do mundo, ele cunhou a expressão tecnologia de bolso, chegando a prever as invenções dos smartphones quase 100 anos antes que eles se tornassem realidade. Podemos testemunhar e ouvir os acontecimentos como se estivéssemos presentes, explicou Tesla. Será que Tesla imaginou que o telefone móvel viria a ocupar um lugar tão importante em nossas vidas como hoje? Drones. O autômato que Tesla testou há 120 anos atrás é o que hoje seria um drone, mais ou menos evoluído. Em 1898, Tesla testou um aparelho automático sem fio, controlado remotamente. Hoje nós chamaríamos de um barco de brinquedo com controle remoto ou um drone. Aproveitando ao máximo a comunicação sem fio e robótica, ele surpreendeu seus espectadores com essa nova tecnologia e muitas pessoas pensaram que havia como um macaquinho que controlava o sistema por dentro. Tesla acreditava que um dia as máquinas controladas remotamente ocupariam um lugar importante na vida das pessoas, e isso não estava muito longe, falando a pura verdade. Quase perdi meus dedos para um drone. Aeronave comercial de alta velocidade. O inventor previu que seria possível ir de Londres a Nova York em poucas horas. Tesla imaginou uma aeronave capaz de dar volta ao mundo em uma velocidade extraordinária e rotas comerciais entre diferentes países com capacidade para muitos passageiros. A aplicação mais valiosa da energia será a propulsão de uma máquina voadora sem combustível, livre de qualquer limitação dos atuais dirigíveis. Poderemos viajar de Nova York à Europa em poucas horas, disse o inventor. Naquela época, dizer uma coisa assim parecia ser loucura.
loucura, mas Tesla novamente estava certo, pelo menos quando se tratava de velocidade. Aviões elétricos sem combustível ainda são um sonho futurista. Você está curtindo o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as novidades deste seu canal, Mr. Cury. O empoderamento das mulheres. Sua entrevista de 1926 com Colliers foi intitulada When Woman is Boss e enfocou o que o cientista de 68 anos pensava sobre as mulheres. Tesla garantiu que as mulheres usariam a tecnologia sem fio para obter melhor educação, emprego e finalmente se tornar o sexo dominante. Embora seja difícil vincular diretamente a tecnologia à emancipação das mulheres na vida social e política do século passado, está claro que elas se tornaram líderes mundiais no setor da tecnologia. Alguns exemplos são a CEO do Yahoo e a engenheira de computação Marissa Mayer, ou a atual CEO do Facebook, Sheryl Sandberg. E mulheres como elas usam a tecnologia, entre muitas outras coisas, para aumentar a conscientização sobre movimentos feministas globais, como a campanha Me Too. Ele foi um ambientalista. Além de se preocupar com o consumo desenfreado de recursos do planeta, o inventor defendia o desenvolvimento de combustíveis renováveis e pesquisou métodos de gerar energia pelo solo e pelo ar, alternativas que poderiam substituir o consumo e impacto do combustível fóssil. Tesla também apoiava melhorias na qualidade de vida humana sem o objetivo de criar fortuna. Talvez por isso, apesar de suas contribuições à sociedade, morreu pobre. Ele acreditava que quase tinha provocado um terremoto em Manhattan. Em seu desafio de criar a eletricidade mais eficiente, Tesla chegou a pensar que havia inventado uma máquina de terremotos que sacudiram seu prédio e vizinhos em Manhattan. Ao conduzir o experimento, mais tarde ele percebeu que os tremores eram efeito de seu oscilador de alta frequência, gerador elétrico movido a vapor. Apagou a estação de energia em Colorado. Quando transferiu suas operações para a cidade de Colorado, em 1899, Tesla produziu experimentos em um laboratório com uma torre e um mastro de metal com 43 metros, formando raios artificiais que supostamente teria criado trovões e faíscas até 15 quilômetros de distância. O teste teria assustado moradores e causado um apagão em uma companhia de energia da região. Invenções polêmicas. Raio da morte. Nikola Tesla afirmou ter inventado um feixe da morte, que ele chamou Teleforce, na década de 1930. O dispositivo era capaz de gerar um intenso feixe direcionado de energia que poderia ser usado para descartar bombardeiros inimigos, exércitos estrangeiros ou qualquer outra coisa que você preferir que não exista. O chamado raio da morte nunca foi construído porque ele acreditava que seria muito fácil para os países se destruírem uns aos outros. Tesla propôs que uma nação poderia destruir qualquer coisa que se aproximasse dentro de 320 quilômetros, aproximadamente, e fornecer um muro de poder para tornar qualquer país, grande ou pequeno, impenetrável contra exércitos, aviões e outros meios de ataque. Terrível, né? Ele disse que esforços foram feitos para roubar a invenção. Seu quarto foi invadido e seus papéis revirados. Mas os ladrões, os espiões, foram embora de mãos vazias. Oscilador de Tesla. Em 1898, Tesla afirmou que tinha construído e implantado um pequeno dispositivo oscilante que, quando ligado ao seu escritório e em funcionamento, quase abalou o edifício e tudo ao seu redor. Em outras palavras, o dispositivo poderia supostamente simular terremotos. Percebendo os potenciais terrores que tal dispositivo poderia criar, Tesla disse que deu marteladas
ondas no oscilador para desativá-lo, instruindo seus funcionários a alegar ignorância sobre a causa dos tremores, se perguntados. Assustador, né? Alguns teóricos acreditam que o governo continua a usar a pesquisa de Tesla em lugares como o HAARP, H-A-A-R-P em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. É uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos ionosféricos. Sistema de eletricidade gratuita. Com financiamento de JP Morgan, Tesla projetou e construiu o Vandercliff Tower, uma gigantesca estação de transmissão sem fio, em Nova York em 1901 a 1902. Morgan pensou que a torre Vandercliff poderia fornecer comunicação sem fio em todo o mundo. No entanto, Tesla tinha outros planos. Tesla pretendia transmitir mensagens, telefonia e até mesmo imagens por fax através do Atlântico para a Inglaterra e para navios no mar, com base em suas teorias de usar a Terra para conduzir os sinais. Se o projeto funcionasse, qualquer um poderia ter eletricidade simplesmente furando um buraco no chão. Infelizmente, a eletricidade livre não é rentável e este sistema poderia ser incrivelmente perigoso para a elite global porque poderia mudar profundamente a indústria de energia. Imagine como o mundo seria diferente se a sociedade não precisasse de petróleo e carvão para funcionar. Poderiam as grandes potências mundiais manter o controle? Morgan se recusou a financiar as mudanças. O projeto foi abandonado em 1906 e nunca tornou-se operacional. Disco voador. Em 1911, Nikola Tesla estava trabalhando em uma máquina antigravidade voadora. Ele disse: "Minha máquina voadora não terá nem asas e nem hélices. Você pode vê-lo no chão e você nunca pensaria que se trata de uma máquina voadora. No entanto, ela será capaz de se mover à vontade através do ar, em qualquer direção, com segurança perfeita, em velocidades mais altas que as que já foram alcançadas, independentemente do tempo ou correntes descendentes. Ela vai subir em tais correntes se desejado. Seu poder de elevação não dependerá de dispositivos tão delicados como os pássaros têm que empregar, mas sim de uma ação mecânica positiva." O disco voador de Tesla foi alimentado por um sistema de energia livre, numa época em que a aviação e a indústria automobilística dependiam de óleo e de petróleo. Sua invenção encontrou o mesmo destino que o seu sistema de energia livre: aeronaves melhoradas. Tesla propôs que os dirigíveis eletricamente energizados transportariam passageiros de Nova York a Londres em 3 horas, viajando cerca de 12 quilômetros acima da Terra. Ele também imaginou que os dirigíveis poderiam extrair sua energia da própria atmosfera, sem precisar parar para reabastecer. Aeronaves não tripuladas podem até ser usadas para transportar passageiros para um destino pré-selecionado. Ele nunca recebeu crédito por sua invenção. No entanto, hoje temos drones não tripulados realizando várias missões em combates, aviões supersônicos que voam em velocidades incríveis e tecnologia dos ônibus espaciais que podem circular a Terra na atmosfera superior. Durante muito tempo se suspeitou que o FBI literalmente roubou todo o seu trabalho de pesquisa e invenção que ele tinha em sua posse quando morreu. Este boato já foi confirmado pelo recente, ampliamente divulgado ato de liberdade de informação, liberadas pelo FBI. Morte. Em uma noite de outono de 1937, aos 81 anos, depois da meia-noite, Tesla deixou o hotel para ir regularmente à catedral e à biblioteca para alimentar os pombos.
rumos. Ao atravessar uma rua a alguns quarteirões do hotel, Tesla não conseguiu desviar-se de um táxi em movimento e foi jogado no chão. Suas costas estavam gravemente feridas e 3 costelas foram quebradas no acidente. A extensão total de seus ferimentos nunca foram conhecida. Tesla se recusou a consultar um médico, um costume que desenvolveu ao longo da vida e nunca se recuperou totalmente. Em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos de idade, Tesla morreu sozinho em um quarto de hotel. Seu corpo foi encontrado mais tarde pela empregada Alice. Depois que ela entrou no quarto de Tesla, ignorando o sinal de não perturbe que ele havia colocado em sua porta 2 dias antes, ela o encontrou morto. O governo americano ainda guarda documentos secretos que pertenciam a Tesla. Quando Tesla morreu em 1943, membros do governo americano recolheram todos os pertences do inventor. A maioria das coisas foram devolvidas à sua família e outros itens foram doados para um museu, o Museu de Tesla. Patrimônio. Em 1952, após pressão do sobrinho de Tesla, Sava Kozanovic, toda a propriedade de Tesla foi enviada para Belgrado em 80 baús marcados como NT. Em 1957, a secretária de Kozanovic, Charlotte Musar, transportou as cinzas de Tesla dos Estados Unidos para Belgrado. As cinzas são exibidas em uma esfera banhada em ouro e um pedestal de mármore no Museu Nikola Tesla. Hoje há quem acredite que investigou os raios-x, sendo um dos pioneiros nisso. Na verdade, ele adicionou mais de 700 patentes, embora nenhuma delas o tenha enriquecido, como aconteceu com outros como Edison. Mesmo assim, apesar de sua vida não ter sido muito afortunada e nunca ter tido o sucesso e o reconhecimento que merecia, ele nos deixou ótimas frases para a posterioridade. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe esse famoso like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a criar mais de seu conteúdo favorito. Também deixe seus comentários que vamos ler com prazer. Transmita para seus conhecidos e clique no sininho para não perder nenhuma notificação. É momento de dar tchau, galera. Até a próxima para mais um vídeo de Mr. Curi.